Vamos então, meus amores, continuar aqui no mundo maravilhoso das figuras de linguagem. Nós passeamos aqui pelas figuras de palavras, estamos aqui nas figuras de sintaxe. Comecei com elipse, depois a gente passeou por zeugma, pleonasmo e a gente chegou aqui a hipérbato ou inversão sintática. Então, qual é a lógica? A ordem direta da língua portuguesa consiste em a ordem sintática, tá? Em eu colocar sujeito, verbo e objeto, dependendo da transitividade, né? Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta. Então, vovó fez o bolo. Beleza? Agora, fez vovó o bolo. Quando eu inverto essa ordem, então no final das contas, em vez de vovó fez o bolo, fez vovó o bolo, eu tive uma preocupação estética, porque fugiu um pouco da nossa naturalidade linguística, não é verdade? Foge um pouco da nossa naturalidade linguística, principalmente ali da oralidade, no dia a dia. Né, vovó fez bolo? Fez. Pronto, acabou. Agora, se eu quis inverter, aí quem entra em protagonista agora? O hipérbato, que é a mesma coisa de que inversão sintática. Tá bom? Agora tem uma questão. Você pensa em hipérbato mesmo. Quando o hipérbato ele for completamente fora da ordem a ponto de prejudicar o entendimento do período da construção, aí a gente tem uma espécie um pouco mais aprofundada de hipérbato, que é o que a gente chama de síntese. Meu Deus, eu não consigo interpretar o início do hino nacional, prof, porque tá tudo invertido. E eu não sei até hoje quem foi que ouviram. Quem foi que ouviram do Ipiranga, prof? Quem ouviram? Quem é o sujeito desse verbo? Ah, professora, é indeterminado, eles. Se eu te contar que você fica lá chorando no hino nacional, emocionado, e você não sabe nem foi que ouviram, gente. Oh, meu Deus do céu. Então vamos botar na ordem direta? Gente, quem ouviu, aqui ó, foi essa galera aqui ó, foram as margens plácidas do Ipiranga, do Rio Ipiranga. Então vamos pegar isso aqui tudo, ó. O próprio sujeito tá invertido. Porque as margens plácidas do Ipiranga, elas ouviram. Professora, aqui a gente tem uma outra figura de linguagem, né? A gente vai falar daqui a pouco, da prosopopeia, daqui a pouco. Mas você deu, né, características humanas a seres inanimados, perfeito. Então, o que acontece? As margens do Rio Ipiranga, elas ouviram. O que elas ouviram? Aqui, ó, tópico 1, aí vamos colocar aqui o 2, o verbo. Elas ouviram algo. O que elas ouviram? O brado retumbante de um povo heróico. Olha lá. O brado retumbante do povo. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado, que é aquele brado, aquele grito alto, estridente, retumbante do povo heróico. Beleza? Então, aqui a gente tem a síntese, que é uma inversão a ponto de a gente não conseguir fazer a interpretação adequada do fragmento. Tá? Ou a gente pode ter só a anástrofe. Aqui é uma inversão um pouco mais leve, geralmente dos complementos verbais, dos objetos. Então, em vez de vovó fez o bolo não é objeto direto, o bolo, vovó fez. Igual aqui, ó, o pranto, ele se fez do riso. Aqui o objeto, beleza? O pranto se fez do riso. O pranto foi feito do riso. O objeto não, o complemento, né? Tá completando ali a estrutura. Então, o pranto se fez do riso. Ele foi feito do riso. Então, nesse caso, a partir do momento que eu pego e desloco, né, de ele completando ali o verbo e coloco aqui para topicalizar o início da oração, a gente tem anástrofe. Mas para prova, prof, o que eu preciso levar com certeza? Que esses dois casos aqui, ó, são hipérbatos ou inversão sintática. Quando eu inverto a ordem. E como vocês são primeiro ano, vocês estão estudando ou vão estudar Barroco, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, meu Deus, eles adoravam fazer inversão, né? Eles amavam fazer inversão justamente para trazer um pouco mais de erudição, até inclusive um pouco mais de preciosismo, um pouco mais de dificuldade, né, na língua. Então, hipérbato ou inversão sintática. Nós temos o polissíndeto. Pensa em poli, vários.
Aqui é repetição de conjunção. E o menino chora, e geme, e grita. Onde que em texto técnico, texto científico, texto não literário, você vai ficar repetindo esse tanto de conjunção? Não, mas no sentido figurado você pode ficar tranquilo para usar, tá bom? E chora, e grita, sabe? E assíndeto é quando não tem a conjunção. Por exemplo, o vento não sopra, o frio não desce. Tá vendo? Traz esse caráter mais misterioso. O vento não sopra, o frio não desce. Em vez de eu colocar o vento não sopra e o frio não chega, eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, o assíndeto não tem a conjunção para trazer essa maior expressividade. Além disso, a gente tem a silepse, que é a concordância ideológica. Ou seja, a gente viu lá no início. Então, a gente não vai ter aquela concordância convencional da gramática normativa. Por exemplo, verbo concordando com o sujeito, o substantivo concordando com o adjetivo, com o artigo, não. A gente vai ter aqui uma concordância ideológica com fins expressivos. Então, quando você tiver silepse de número, a gente pensa, número é o quê? Singular, plural, né? Então, ó, quando você fala pessoal bacana, pessoal. Eu sei que a palavra pessoal é uma palavra que denota uma pluralidade, mas pessoal, ela está flexionada no singular. Tá vendo? Pessoal, pessoais. Ok? Pessoal, pessoais. Só que, ó, pessoal é uma palavra que está flexionada no singular. Como essa palavra denota uma pluralidade, é muito comum a gente puxar ali um plural. Eles. Eles quem? O pessoal. Eles, o pessoal. Eles, as pessoas. Então aqui é uma concordância, ó, tá no plural. É uma concordância ideológica com que aquela palavra que apesar de estar no singular denota. Então acontece muito com povo, acontece muito com multidão, né? E além da silepse de número, a gente tem a de gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente fala em masculino e feminino. Então é aquilo no início, ó, São Paulo é masculino. Só que quando você fala poluída, feminino. Por quê? Porque você está fazendo a concordância ideológica com a cidade de São Paulo. Beleza? São Paulo é muito poluída, porque a cidade de São Paulo que é poluída. E de pessoa. Pessoas discursivas, eu tenho primeira, eu tenho segunda, eu tenho terceira. Do singular, eu, tu, ele. E aí do plural, nós, vós, eles. Beleza? Então, ó, todas as mulheres são elas. Só que aí o verbo tá conjugado somos. Elas são. Mas quando eu falo todas as mulheres somos, professor, isso pode? É um recurso expressivo. Em textos técnicos não literários, você vai dizer que as mulheres são. Mas se for, por exemplo, um artigo de opinião e eu sou mulher e eu quero me incluir, eu posso usar um recurso aqui de figura de linguagem para isso. Então, as mulheres somos inteligentes, as mulheres somos, porque o elas, terceira pessoa do plural. E o somos aqui, ó, é primeira, porque é o verbo do nós, é primeira do plural. Então, quando eu tenho essa mistura, silepse, beleza? Tranquilos, amores, fácil demais, né? Agora vamos para as figuras de pensamento. Aqui não é só a palavra que vai mudar, não é a estrutura sintática. Aqui é a organização semântica toda que vai ter alteração. Então, ó, pensa, é uma ideia inteira. Então, não é só uma palavra, é uma ideia inteira que tá diferente daquela usual. Então, vamos pensar em hipérbole. A primeira é um exagero. É um exagero. Quando você fala, nossa, ele teve um piriri, linguagem coloquial, né? Ele teve um piriri, uma dor de barriga. Quase morreu no banheiro ontem. Nossa, ele morreu no... Ele não morreu literalmente, né? Mas o pop tava lá, chega, suava frio, gente. Chega, o pop suava frio. Então a gente tem um exagero expressivo. Eu tô morrendo de fome. Nossa, ó, eu desconfio até da minha sombra. Pra dizer que eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Então o hipérbole é o exagero. Se hipérbole exagera, o eufemismo abranda. Quando você fala, olha, ele bateu as botas, ele tá numa ele partiu pra uma melhor. Ele tá nos braços do pai, né? Ele tá nos braços do pai. Quando você fala assim, ó, você me faltou com a verdade. Na verdade, aqui, quando você fala bateu as botas, eu vou até tirar daqui, tá, gente? Porque isso aqui tá entrando muito mais como sarcasmo, tá? Quando você fala em abrandamento, é pra abrandar mesmo, é pra suavizar uma informação impactante, né? Nossa, pra não falar, nossa, é burro. Não, acho que ele tem um pouco de déficit de aprendizagem, um déficit de inteligência,
sabe? Você abranda. Você é um mentiroso, eu acho que tá faltando você falar um pouco mais a verdade. Tá vendo? Então você dá um abrandamento, você diminui essa agressividade discursiva, ok? A ironia é quando você sugere o contrário daquilo que você realmente pensa. Você sugere o contrário, tá? Quando você fala assim, nossa, meu Deus, nossa, ele é o menino bonito. Menino bonito, menino bonito, olha que benção, que abençoado. Quando na verdade não é. Então você tá sendo irônico. E engraçado porque na ironia, a oralidade, ela é favorecida em detrimento da escrita. É muito difícil encontrar ironia no texto, né? Às vezes vem entre aspas, nossa, ela é linda. Quando você fala, né, ela é linda, né? Às vezes vem em reticências, olha lá, nossa, ela é linda. Linda demais, sabe? Parece que você quer preencher um só que não depois, sabe? Então você deixa aí essas reticências para poder marcar que tem algo subentendido ali que você não disse, mas que você não tá sendo verdadeiro, né? Ele é delicado, nossa, como ele é delicado, gente, ele é muito delicado, parece uma jamanta, parece um mondrongo, sabe? Então, prof, eu tenho comparação aqui também, sim, a gente não pode, nós não estamos falando de ciências exatas, tá? Às vezes dentro de um mesmo trecho você pode encontrar mais de uma figura de linguagem, zero problema em relação a isso. Mas quando você pensa na intenção do autor, foi muito mais de ser irônico do que comparar, né? Você tem um conectivo, mas muito mais de ser irônico mesmo. Nossa, como ele é delicado, parece um mondrongo, uma jamanta. Prosopopeia, dá vida a seres inanimados, a seres irracionais. Quando você fala ali, o cachorro grita, ele não grita, ele late. Quando você fala grita, isso aqui é características humanas. Ok? A cigarra discutiu. É muito comum a gente encontrar bastante prosopopeia em fábulas, que é um gênero textual, né? Gênero textual, cuja tipologia narrativa é a predominante. Você está contando uma história. Só que você está contando uma história para ser o gênero fábula, com a tipologia narrativa sendo a principal, essa fábula tem as características. Uma delas é a prosopopeia, que é quando você dá vida a seres irracionais e você lhes dá características humanas, né? E a fábula tem essa questão de, no final, você precisa de moral de história, tá bom? Antítese. Cuidado para você não confundir antítese com paradoxo, tá? Antítese, a única coisa que você tem aqui são palavras opostas. E essas palavras não necessariamente vão se anular, tá? Então, quando você fala assim, ó, a paz terminou e a guerra começou. Sim, a paz terminou e a guerra começou. A paz terminar não anula o fato de a guerra começar. Elas são complementares, entende? Meu pai saiu, minha mãe chegou. A saída da minha mãe não anulou a chegada do meu pai. Você tem sair e chegar. Então, são pares opostos que não se anulam. Igual quando você fala ali, ó, a noite cai e o dia sobe. Sim, a noite cai e o dia sobe. Tá vendo? Neste momento, todos os bares estão cheios de homens vazios. Os bares estão cheios mesmo. E os homens? Eles estão o quê? Vazios. Sabe? Eles estão sem conteúdo, sem caminho, eles estão perdidos. Então eu tenho aqui a palavra repleto, eu tenho aqui a palavra vazio, mas o fato é que uma não vai anular. Quando uma ideia anula a outra, então eu não tenho mais antítese, eu tenho o quê? Paradoxo. Por exemplo, Deus é um invisível evidente. Como assim ele é invisível? Se ele é evidente. Se ele é evidente é porque ele não é invisível. Algo que é evidente é algo que a gente pode ver, que a gente pode concretizar, que a gente pode materializar, né? Eu quero ouvir a voz do silêncio. Como assim? Você tá vendo que aqui eu não tenho pares antitéticos, palavras antônimas, palavras opostas. Eu tenho aqui um contexto inteiro que se anula, né? Você tem Camões dizendo que o amor é fogo que arde sem se ver. Como assim o amor é um fogo, o fogo arde e eu não percebo que ele tá ardendo? Ele é ferida que dói e não se sente. Como assim o amor é uma ferida que dói, mas eu não sinto? Tá vendo? Então são ideias paradoxais, né? Contraditórias. Então paradoxo tem a ver com contradição. Tá
tá bom? Quando a banca quer ser muito específica, ela dá um outro nome pra ele, que é oxímoro, tá bom? Mas isso, gente, na minha vida inteira eu vi muito pontualmente. Cai muito mais paradoxo, ideias paradoxais, contraditórias, enfim, beleza? Gradação. Você vai fazendo a disposição gradual dos acontecimentos, ou pra cima ou pra baixo. Então, ó, ela se entristeceu, depois lacrimejou, depois chorou, depois gritou, se esgoelou. Então a gente tem uma gradação aqui, ó, decrescente. Tá vendo? Pra baixo. Agora, não aguardes que essa maduridade converta essa flor. Isso aqui é Gregório de Matos falando, né? Não aguardes que essa maduridade, né? Sei lá, a mulher balzaquiana, não aguardes que essa maduridade converta essa flor, essa beleza. Aí vem, ó, em terra, em pó. Não morra. Ó, mas olha o jeito bonito que ele usou. Ele usou recursos expressivos de gradação. Então, ó, não deixe que essa madura idade morra. Ou seja, em vez de ele falar morra, ele preferiu usar a gradação. Não deixes que essa maduridade, essa beleza se converta. Aí vem, ó, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Incrível, né? Tudo isso pra dizer que não é pra mulher. Não pode morrer. Não pode morrer. Você já pensou? Olha que chique. Você vira pra pessoa e fala assim, não morra. Você fala pra ela assim, não deixes que a tua existência, ó, não deixes que a tua existência te converta em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Caramba, sério, gente, texto literário é muito bom, né? A gente tem muita liberdade de escrita, muita liberdade inventiva. E aí, nós vamos terminar com as figuras de harmonia. Figuras de harmonia, o nome já diz, ó, vai brincar com a sonoridade do poema. Figura de palavra vai trabalhar com a mudança, né, de uma palavra do sentido convencional com outro sentido para fins expressivos. As figuras de sintaxe elas vão trabalhar com a estrutura sintática do período, omissão de vírgula, né, zeugma, repetição de conjunção, polissíndeto. As figuras de pensamento vão trabalhar com o contexto. Então, toda a estrutura que vai mudar, não é só uma palavra. E agora as figuras de harmonia vão se preocupar com o som, né? Com a melodia. Então, vamos pegar aqui a primeira. A gente vai voltar depois. Eu não vou falar o nome dessa figura, tá? Mas, vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Olha a preocupação na repetição do som consonantal do V, justamente para poder denotar ali, por exemplo, o som dos violões, os sons dos ventos, sabe? Olha que preocupação incrível que ele teve com a sonoridade do poema. Já a gente volta para fazer essa figura, tá? Vamos ver por partes? A aliteração, repetição de consoantes. Ó, a aliteração, repetição de consoantes. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha lá, ó, vozes veladas, veludosas vozes. Aqui a gente tem a repetição do som do F. E aqui, do F, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aqui, repetição do V. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Acho. E olha que interessante, ele usa essa sonoridade para poder criar, quando a gente recita, quando a gente declama, o som da chuva, né? Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Incrível, gente. Então o nome disso é aliteração. Repetição de sons consonantais. Por quê? Se for repetição de sons vocálicos, cadê assonância? Aliteração e assonância, tá bom? Então, agora é repetição de sons vocálicos, ó. Sou mulato nato, no sentido mulato democrático do litoral. Aqui, ó. Beleza? Assonância, repetição de sons vocálicos e alteração consonantais. Olha lá o primeiro.
Tá vendo? Aqui a gente tem a literação ou assonância? Ah, prof, é a repetição do V, ó. Então, é a literação. Show de bola? E aqui, por último, meus amores, ó. Vamos pegar aqui a onomatopeia. Consiste em a gente representar por meio de um conjunto de fonemas, sons, porque eu quero escrever sobre um bater de portas, eu quero escrever sobre uma discussão. Gente, e a oralidade, ela é muito à frente da escrita, porque, como eu falei lá em ironia, a oralidade, ela conta com as nossas expressões corporais, né? Com as nossas expressões faciais, sabe? Ela conta com muitas outras linguagens e aí no final das contas ela fica bem à frente. Prof, então como é que eu posso recriar na escrita os sons das coisas? Aí entra aqui em questão a onomatopeia, que desde 2009 não tem acento, assim como prosopopeia, assim como assembleia, assim como ideia, tá bom? Então, quando você fala o tic-tac do relógio, tic-tac, ou o tic-tac, o tic-tac, o tic-tac, 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 você vai lá e escreve tic-tac, beleza, tic-tac do relógio. Aí você tem, vamos parar com esse zoom, 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 aí você escreve zoom, zoom, zoom. Como isso cai em provas? Recursos onomatopeicos, beleza? Recursos onomatopeicos, que é quando você transcreve, você escreve, recria os sons na escrita. Olha só, Cecília Meirelles, quando ela fala a língua do nhen. A língua do nhen, quando você vira pro outro e fala assim, vamos parar de nhen, nhen. Olha que interessante, gente, vamos parar de nhen, nhen, nhen. É meio que você fica ali, ó, o nhen, 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 ele meio que representa um murmúrio. Quando você fica murmurando, resmungando, remoendo algo, sabe? Ai, para de nhen, nhen, nhen. Aí você escreve nhen, nhen, nhen. E aí você tem um recurso onomatopaico. Aí Cecília grandemente colocou a língua do nhen. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa a boa velhinha, resmungando sozinha, nhen, 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 nhen. E ela vai e usa a onomatopeia para poder recriar. Beleza, meus amores? Tranquilos? E aí a gente fecha os nossos 3 blocos de figuras de linguagens, figuras de, no final das, que são divididas, né, em 4 blocos, aliás, de figuras de linguagem, que são figuras de palavras, de pensamento, figuras de sintaxe e figuras de harmonia. Agora é hashtag partir exercício. Beijos!